Olá, seja bem-vindo ao programa Cidadania em Debate, produzido pelo TRE de Mato Grosso em parceria com a TV Assembleia. Hoje vamos falar sobre um belo projeto desenvolvido por estudantes da Universidade Federal de Mato Grosso em escolas públicas de Cuiabá. Os estudantes levam cidadania a estudantes do ensino médio na medida em que discute com eles direitos e deveres dos cidadãos. O programa é tocado pelos próprios alunos com auxílio do juiz de direito Antônio Peleja, que é professor doutor da Faculdade de Direito da UFMT. Recebemos em nosso estúdio o doutor Antônio Peleja e também a estudante Marina Brasilis. Obrigada a vocês pela presença aqui. Doutor Antônio Peleja, como começou esse projeto? Olha, em primeiro lugar, boa tarde, é um prazer participar do seu programa. E o projeto ele começou fruto dos próprios alunos. Ele surgiu no seio da comunidade acadêmica. A Marina Brasilis, ela é uma das pioneiras, vamos poder dizer assim, ela entrou no segundo ano, né, Marina? Foi no primeiro ou no segundo, né? No primeiro. Logo no primeiro, então ela é uma das pioneiras, como outros alunos que já estão no quarto, quinto ano, que eles tiveram a ideia de desenvolver esse projeto. Então foi um projeto desenvolvido ali no seio da comunidade estudantil. E o que é muito importante, porque o escopo desse projeto é justamente levar cidadania a determinadas instituições de ensino fundamental. No primeiro ano foi em uma determinada escola da cidade. Do bairro Pedregal, a Marina comentou, né? Escola Orlando Negro. Exatamente, Escola Orlando Negro. E no segundo e no terceiro ano está sendo na Escola Dom José do Despraiado, na região ali do viaduto do Parque Rodoviária. Exatamente. Então, essas escolas, como que é feita a seleção da escola? Por que foram escolhidas essas escolas? Elas foram escolhidas pelo IDEB, e as escolas com o mais baixo IDEB, elas seriam qualificadas, selecionadas para que houvesse esse trabalho. Então é um trabalho realmente muito interessante e ele vem justamente na interface entre a universidade e a sociedade. É uma via de mão dupla, porque os alunos, que eles são os grandes tutores, eu sou o coordenador, mas quem são os tutores realmente do trabalho são os alunos. Os alunos, eles buscam levar cidadania, levar conhecimento por intermédio de atividades lúdicas, por intermédio de algumas reuniões que são feitas, discussão dos problemas daqueles estudantes. Então, é uma forma de interação diferenciada, não é aquela forma ortodoxa de debates, não. Não é por meio de palestras, não, né? Tem uma interação maior. Não, como o professor estava dizendo, a gente escolhe essas escolas devido ao INDEB, né, Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, e tenta contato, ver quem mostra interesse e tudo mais. E aí a gente vai para essas escolas. Lá a gente faz atividades, primeiro a gente seleciona quais são os temas que serão trabalhados, mas não é a gente que impõe os temas, a gente pauta o que a gente acha interessante, o que o corpo da gestão da escola também acha interessante e os alunos. E nisso a gente trabalha tudo junto e decide quais são os temas, para não ser uma imposição da gente. E a gente debate, conversa, fomenta a reflexão, como eles podem participar, tudo mais. Assim, Por exemplo, quais temas vocês estão discutindo agora? Recentemente, no último encontro, a gente discutiu sobre participação política. Como era uma época de eleições, tudo mais, como que é um voto consciente, como escolher seu candidato. O TRE, inclusive, participou como parceiro, né, dessa atividade. Foi muito interessante. A gente conseguiu, em parceria do TRE, eles cederam urnas e a gente fez simulação de uma votação mesmo. Como são alunos do 7º ano, não são alunos que votam ainda. Então, foi o primeiro contato deles. E são urnas eletrônicas mesmo. Então, foi muito interessante eles votarem, participarem disso, porque nas escolhas e tudo mais. E sempre é isso. A gente faz uma atividade, conversa sobre essa atividade, deixam eles falarem. E a gente vai desenvolvendo o tema e a participação deles. Nessas discussões, vocês, além da questão política, vocês discutem outras coisas como bullying, drogas, tem algumas coisas que são questões muito presentes nas escolas, né? Isso também é discutido? Sim. Agora, no próximo encontro que a gente vai realizar, a gente escolheu o tema violência. Violência no contexto escolar, né? E a gente vai desenvolver esse tema
E a gente pensou em desenvolver, que a gente marca reuniões, tudo mais, para conversar sobre como será trabalhado, que textos que a gente vai estudar, tudo mais. A gente vai no enfoque do respeito ao outro, no respeito das diferenças, para não ser algo tipo... Querendo ou não, são 7º anos, 6ª série antigamente, então eles não têm uma idade tão avançada. Então a gente tenta trabalhar os contextos importantes a partir disso, assim, a gente respeito as diferenças, a gente vai conversar, porque a violência normalmente é do desrespeito ao outro, né? E aí a gente vai desenvolver, a gente pensou em pôr trechos de músicas, contos, poemas que tratam dessa dinâmica, para eles analisarem onde está a violência, como debater, e a gente vai desenvolvendo qual que é a violência que se apresenta na realidade deles, como a gente pode prevenir, quais são as instituições que a gente pode procurar. Doutor Peleja, além da interação com os alunos de discutir isso, existe alguma parceria com a escola mesmo para transformar isso numa disciplina, numa atividade interdisciplinar? Por exemplo, pegando história, geografia, que os alunos façam alguma redação depois? Como é que é esse tratamento? Não, o básico do projeto é justamente trabalhar com os alunos temas que sejam interessantes a eles, temas pelos quais, que reflitam situações nas quais eles estejam passando, bullying, como a Mariana falou, cidadania, noções de direito constitucional, como foi passado em alguns encontros. Então, assim, são sempre temas bem atuais e temas pelos quais reflitam situações nas quais esses alunos estejam passando. Então, esse que é o quê do projeto. E para fazer com que eles cresçam, para que melhore a autoestima, muitos têm uma baixa autoestima. Então, assim, é um processo, assim, tem que ter uma simbiose entre os alunos da UFMT e os alunos dessa escola. Inclusive, nós, os alunos, e nós também estamos com um projeto de equipar a biblioteca dessa escola. Lançamos até na sessão passada do tribunal, foi nos concedido um espaço no TRE, Tribunal Regional Eleitoral, foi nos concedido um espaço justamente para lançar, essa campanha já foi lançada no FMT, mas levar essa campanha também ao Tribunal Regional Eleitoral, de doações de livros de literatura infanto-juvenil, para que os servidores exatamente, para os servidores levem alguns livros correlatos, porque a biblioteca da escola tem mais livros didáticos, tem poucos livros de literatura, e os livros temos que ter formar a criança com os livros, na literatura, na leitura. Então, esse é uma outra iniciativa dos alunos que também é uma iniciativa bastante louvável, e sempre no intuito de formar o cidadão. O cidadão não é aquele que simplesmente vota. Temos muitos que simplesmente votam. Mas o cidadão é aquele que, no próprio contexto do teoria argumentativa, o cidadão é aquele que entende o contexto no qual ele está inserido e sabe se portar de acordo com esse contexto. E ele somente vai saber se portar se ele tiver essa conscientização, se ele tiver leitura, se ele tiver instrumentos pelos quais ele saiba reivindicar os seus direitos. Tem um doutrinador que se chama Mauro Capelletti, ele escreveu um livro que chama Projeto Florença, e verificando o acesso à justiça em vários países do mundo. Nos Estados Unidos foi uma das bases de estudo desses dois, o Brian Garter e o Mauro Capelletti, e eles viram o seguinte, eles criaram as ondas de acesso à justiça. A primeira onda era a gratuidade da justiça, e aí foi para a segunda onda, estava inserida entre essas duas ondas o seguinte: olha, tem a gratuidade? Tem, mas não basta ter gratuidade, as pessoas precisam saber os direitos que elas têm. Então, o que eles viram nos Estados Unidos? Nos Estados Unidos, eles inseriram os escritórios de advocacia, escritórios públicos de advocacia, que seria similar à defensoria pública, nos bairros, para que essas pessoas, em bairros dos negros, dos poloneses, aquele pessoal da Europa Oriental, pessoal mais baixa renda, para que eles tivessem consciência dos seus direitos. Então, assim, o paralelo é esse. O cidadão é aquele que ele tem consciência do seu direito e sabe reivindicar os seus direitos. Esse que é o cidadão. Então, essa é o grande quê
do projeto. E formar cidadãos também. Tá? Trabalhar os problemas, trabalhar essa baixa autoestima que eles têm. Então, isso, para a universidade, é muito importante. E como nós estávamos falando há pouco, é uma via de mão dupla. Tá? Os alunos também aprendem muito, né? Com os estudantes de Direito. Marina, você está desde o começo nesse projeto. Como é que você observa? Você aprende muito com esses alunos de escola de ensino fundamental? Sim, como o professor falou, é uma troca mesmo. Não é... E a gente sempre tenta... Não tem uma hierarquia, não é porque eu estou no ensino superior e ele na educação básica ainda, que seja mais sábio que o outro, não. A gente troca conhecimentos mesmo. E a gente vê isso para a parte do universitário, que é uma formação acadêmica completa, né? Tipo assim, mais ampla, que a gente tem acesso às demandas sociais onde elas ocorrem. Não é somente pegar um processo e ver o contexto lá. É a gente ver o que acontece mesmo, conhecer a realidade, conhecer como que é a periferia, quais são as demandas, como que é o funcionamento. É muito interessante, você também se torna mais humana, assim, sabe? Essa parte tem um tato melhor com as pessoas, assim, nos problemas, assim, dos outros, assim, nessa questão de empatia. E quantos alunos da escola estão envolvidos no projeto e quantos alunos do curso de Direito? A gente está trabalhando atualmente com 7º anos. Lá tem 3 7º anos. Então são 3 turmas. 3 turmas, o A, o B e o C. Em média são 25, 30 alunos por sala. E dos universitários, são cerca de 20 universitários que atualmente participam do projeto. Depois a gente vai para um rápido intervalo e depois eu gostaria de saber de você se houve um grande momento, um ápice, quando você olhou e falou, vale a pena ficar nesse projeto. E você que está nos acompanhando, continue com a gente para ouvir mais sobre esse projeto da FMT depois dos intervalos. A gente volta já. Voltamos a apresentar o Cidadania em Debate e hoje falamos do projeto Direito nas Escolas, que é administrado pelos estudantes de Direito da Universidade Federal de Mato Grosso, sob a tutoria do juiz Antônio Peleja. Eu estou conversando com o doutor Antônio Peleja e com a Marina Brazales, estudante do curso da UFMT de Direito. Marina, eu perguntei para você no primeiro bloco e essa pergunta ficou no ar. Houve um momento assim que você se emocionou mesmo durante esse projeto? Você falou, vale a pena continuar com esse projeto? Olha, um momento assim muito bacana foi o feedback da direção da escola, sabe? Quando a gente trabalhou no ano passado e a gente teve esse feedback agora, de falar que os alunos, tipo assim, melhoraram, sabe? Tipo assim, a convivência entre eles, a participação em sala se tornou muito positiva, assim, mais fácil o debate e tudo mais. Outros momentos, assim, eles contam situações complicadas, assim, a gente vê que no final dos encontros, quando a gente já tem uma proximidade maior, que eles participam, eles confiam na gente, eles contam, a gente debate sobre os assuntos, sabe? Fomenta a discussão. Isso é uma questão muito bacana, assim, que toca, assim, ver que pessoas, às vezes, tipo, marginalizadas, que antes não tinham esses espaços de fala, de conversar, debatem, discutem, trazem pontos novos que a gente também não tinha conhecimento. É uma coisa assim, que toca a gente mesmo. Houve situação já que vocês se depararam com questões de violência doméstica e tiveram que fazer encaminhamento? Olha, quando a gente trabalha os temas e a gente sempre preza pela, tipo assim, pela liberdade do aluno. A gente não pressiona falar, participação nem nada. Já aconteceram alguns episódios assim, a gente se reporta à direção quando a gente estranha alguma coisa ou quando tem alguma fala assim, porque às vezes a gente não sabe a realidade, assim, como é o contexto familiar e tudo mais. Então, normalmente a direção, a coordenação do colégio tem essa proximidade maior com o vínculo familiar do aluno. Doutor Peleja,
É uma crítica recorrente às universidades no Brasil, é que as universidades produzem muito conhecimento, mas que ficam restritos aos muros da instituição. No caso do FMT, a gente vê várias iniciativas, eu tenho conversado com o pessoal do FMT, que levam serviços, levam esses conhecimentos em benefício da comunidade. No curso de Direito também tem outros projetos, né? Olha, eu só queria fazer uma complementação em relação à fala da Marina. Nesse segundo ano, nós estamos no terceiro ano do projeto, mas o segundo ano na escola Dom José do Espraiado. Nesse segundo ano, eu lembro que uma das primeiras vezes que eu fui à escola, a direção reclamou da violência dos alunos no sentido com os materiais da escola, destruíram bebedouros, quebravam carteiras, depredavam. E assim, eu faço uma correlação que houve uma melhoria, né? E essa melhoria ela decorreu assim, o fato de uma conquista dos acadêmicos da UFMT, né? Em relação aos alunos da escola, e a recíproca também é verdadeira, né? É óbvio que ao passar do tempo eles estão mais engajados, né? Todo o final de ano nós fazemos uma confraternização, né? Pipoca, refrigerante e tal. Então, assim, é o congressamento. Mas, assim, que eu destaco, assim, à medida que o tempo passa, eles estão mais engajados. Isso não significa dizer que às vezes há uma certa interrupção, porque uma das últimas reuniões, Marina, os meninos, parece que eles estavam um pouco mais vamos dizer assim, inquietos, né? Eles estavam um pouco mais inquietos. Mas, assim, no modo geral... estão mais cuidadosos com o ambiente, com o coletivo, mais conscientes da coletividade, né? E, assim, trabalhe-se também com os problemas que eles têm. Volta a rechaçar. Então, se eles têm, como a Marina disse, aí é um espaço de debate, espaço de argumentação, é um espaço de diálogo. E o diálogo é muito importante na nossa sociedade. Aprende-se a dialogar desde os bancos da escola, do ensino fundamental. Nossa sociedade dialogasse mais, talvez nós não tivéssemos tantos processos na justiça. Agora, quanto à preocupação, os projetos da universidade, a Universidade Federal tem inúmeros projetos, não só na Faculdade de Direito, mas em outras faculdades da instituição, inúmeros projetos visando a comunidade, essa interface da comunidade, benefícios da comunidade, inclusive na distribuição de alguns recursos que há para esse fim, que são dotados pela universidade. Um critério primordial primeiro, vulnerabilidade das situações, pessoas em situações de vulnerabilidade. Esses projetos, eles são os primeiros a serem aquinhoados com esses benefícios. Então, assim, a universidade ela tem sempre essa preocupação de não só produzir estudantes, não só produzir academia. Também a academia é muito importante. A universidade consta em seus quadros com inúmeros doutores. É um fator essencial na Universidade Federal também, mas além disso, produzir benefícios para a própria comunidade. A Universidade Federal é muito preocupada na produção desses benefícios, nessa interface entre universidade e sociedade, um dos critérios primordiais para os cursos de extensão. Por exemplo, esse projeto, o Direito nas Escolas, é um curso de extensão. É um curso de extensão. Então, ele vai ter benefício, inclusive quando ele vai ou não ser aprovado, ele é apresentado, o projeto é realizado, depois tem a fase final, ele tem que ser aprovado. E um dos requisitos é justamente isso, verificar essa inflexão entre sociedade e universidade. Doutor Peleja, a gente falou sobre a universidade. Como é que o senhor avalia a qualidade do ensino jurídico no Brasil? As faculdades hoje, no geral, existe uma infinidade de faculdades de direito públicas e privadas. Temos duas públicas aqui, né, estadual e federal, e temos muitas faculdades privadas. Elas estão cumprindo esse papel de colocar bons profissionais no mercado? Olha, é uma questão complexa. Não estou perguntando só para o professor da UFMT, eu estou perguntando também para o juiz de direito. Olha, é uma questão complexa, porque ela passa por diversos fatores. Ela passa pela qualificação dos professores, professor com mestrado, professor com doutorado, isso conta pontos também. Quer dizer que um professor com doutorado e mestrado seria melhor que um professor que tem a sua graduação. Porque o conhecimento ele advém dos livros, do estudo, da capacidade de interlocução, de diálogo,
de intercâmbio com os alunos. Mas, assim, linhas gerais, isso conta, né? A produção acadêmica, a produção em artigos científicos, participação em congressos, a titulação, né? As aulas, por exemplo, eu gosto muito da instituição, que as aulas são todas presenciais, né? Eu sei que há experiências em outros países, mas não sei se nós nós estamos preparados para esse modelo com a intensidade que se quer Recentemente imputar. se discutiu muito na campanha presidencial a possibilidade de um candidato falou da possibilidade de ensino à distância para ensino, inclusive, fundamental 2, né, e ensino médio. O senhor fala que, o senhor está dizendo que a presença é fundamental. Não, veja bem, eu não assim, sou a pessoa mais capacitada para falar sobre esse tema. Eu teria que estudar um pouco mais, ler um pouco mais, né? Saber o percentual, realmente eu não sei. Eu falo assim que é óbvio que eu já fiz cursos à distância também, mas isso vai depender do quê? Da capacidade de comprometimento do aluno. Da capacidade de comprometimento do aluno. E assim, na aula presencial, esse comprometimento, o controle é maior, né? O comprometimento ele é maior, porque ele é presencial. E assim, surgem muitas dúvidas. E assim, ensinar é a arte do diálogo, né? Nós falamos no direito hoje, o juiz, ele não é aquela figura central, não é aquela figura entronada, né? Sentada em um trono, no direito, para julgar os processos, para movimentar os processos. Não. Hoje fala-se muito em atividade de diálogo, de convencimento. Até porque o juiz vai julgar a sociedade que o rodeia. Muitas vezes a jurisprudência surge com base no comportamento social que está aí. Se o juiz se isola, como é que ele vai compreender essa sociedade? Não, mas assim, no processo, o juiz, ele é claro que a decisão é dele, mas ele está no intercâmbio com as partes, no diálogo. Sim. Chama-se a regra da cooperação do juiz com as partes, o direito da parte de influir no convencimento do juiz. Por meio do advogado. E a aula é justamente essa, hoje, e assim, a gente fala muito na teoria da decisão, o seguinte, essa decisão é premissa maior, menor e conclusão, né? Os fatos do direito é quase uma operação matemática. Sim. Ela está ultrapassada, hoje a decisão é mais argumentativa. E uma aula de direito principalmente, ela é uma aula argumentativa também. Porque engana-se quem pensa que o juiz, que o professor, né, só ensina, ou o juiz, ele só tem o convencimento dele, o convencimento das partes também. Em uma aula, o professor aprende também. Então, o argumento é essencial a meu sentir, né? Posso estar enganado, eu não conheço todas as nuances das situações, mas na aula presencial, essa sistemática que facilita o aprendizado, ela flui de uma maneira mais natural. A gente começou esse programa falando de questões sociais, né? O curso de Direito do FMT envolvido aí num projeto importante que é voltado para as questões sociais. E é fato que os advogados, eles têm uma função, o jurista, ele tem uma função social importante, principalmente diante das condições sociais no Brasil. Os estudantes de direito estão saindo das faculdades imbuídos dessa questão? Eles estão preparados para enfrentar isso? Ou as faculdades, ao seu ver, estão colocando técnicos assim no mercado? Olha, há uma transformação a se operar lentamente. Né? Eu vejo que a situação está se modificando. Tá? Quebrar dogmas é sempre muito difícil. Tá? Então, essa formação de burocratas, que isso veio desde as faculdades de implantação do modelo CUSP-GIS, né? Aquelas faculdades que não precisam de maiores instrumentos educacionais, né? Apenas com quadro negro e o GIS já era suficiente. Mas esse dogma ele tem que ser quebrado. Inúmeros dogmas estão sendo quebrados na nossa sociedade. Pega, por exemplo, hoje a grande questão é o quê? Formar o profissional para que o profissional ele litigue menos, ele concilie mais, tá? Concilie mais. Essa é o que nós temos que ter uma cultura da conciliação, não cultura do litígio. E os profissionais, né, pelo menos da minha época, de pouco tempo atrás, eles eram formados para litigar.
Hoje não. Hoje estava lendo esses dias para trás... O próprio movimento do CNJ é nesse sentido da conciliação. Não, mas isso aí é a resolução 125, foi uma das pioneiras, né? Porque é interessante que essa conciliação está sendo imposta, entre aspas, né? Por lei. E deveria ser do movimento social, deveria partir da sociedade. Então, assim, vejo que o próprio judiciário, o CNJ é um integrante, segundo ali, um tribunal administrativo, mas é do poder judiciário, houve inúmeras conquistas, e ele trouxe essa resolução 125, que posteriormente embasou a lei da mediação e da conciliação, né? E inúmeros órgãos operacionais que lidam com mediação e conciliação, núcleo de mediação e conciliação no âmbito dos tribunais. Então, essa modificação da cultura do litígio para a cultura da pacificação é essencial na nossa sociedade. E o acadêmico, ele tem que ser inserido nesse movimento. Igual eu estava a comentar com você de há pouco, há inúmeras iniciativas no segundo grau nas escolas educacionais, Espírito Santo, São Paulo, né? Há no primeiro e no segundo grau disciplina de mediação, ensinando os alunos como resolver seus problemas, né? Então, assim, há algumas faculdades aqui que há disciplina, negociação, mediação, conciliação, e há também cursos de extensão, né? Então são movimentos, né? E nós, como eu sou professor de direito processual na universidade, nós nos preocupamos muito com isso, né? De levar essa cultura da transformação, levar essa transformação de uma cultura diferenciada, para que não se saia da faculdade apenas sabendo litigar. Para litigar. Obrigada, doutor Peleja. Nós chegamos ao fim do nosso programa. Passa muito rápido, né? Quando a gente começa com um bom papo. Fica aqui o convite para vocês voltarem uma outra oportunidade. Parabéns, Marina, pelo trabalho que você desenvolve lá. Parabéns, doutor Peleja, pelo trabalho que o senhor desenvolve no TRE, na UFMT e no Judiciário Estadual. O senhor é bastante atuante. Muito obrigado. Foi um prazer participar. E você que nos acompanhou até aqui, até o próximo programa com mais assuntos de cidadania. Até lá!